E aí pessoal, tudo certo? Mais um vídeo aqui no ar. Demorei para chegar hoje, né? Tô gravando tarde, já são 7 horas. Mas é porque, bom, o dia foi muito cheio, né? Teve vôlei feminino de quadra nas Olimpíadas, teve feminino também na praia, atletismo final com brasileiro, semifinal do basquete Estados Unidos e Sérvia. Então tava assistindo muita coisa agradável para depois, infelizmente, ter que assistir um pouco do adversário do Santos, que é o Paysandu, né? Não, infelizmente, não pelo Paysandu, e sim pela Série B no geral, né? Vocês sabem. Eu assisti os dois últimos jogos, né? Paysandu e Vila Nova, que foi 2-2, e Paysandu e Novo Horizontino, 3-1. E peguei também um compacto um pouquinho do Paysandu e Ponte Preta, né? Que foi um jogo já um pouco mais atrás, que eles venceram. Eu queria ver um pouquinho sobre o padrão do nosso adversário de amanhã, né? E, bom, a gente vai falar, tem desfalques e tudo mais, o próprio Paysandu tem desfalques também, mas enfim, vou começar pré-joguinho aqui, né, da Série B. Antes, só um recadinho para os membros do canal, lá na aba Comunidade, eu vou postar lá um negócio para vocês, que é sobre um vídeo que foi uma sugestão de vocês também, um vídeo bem simplesinho, mas vou deixar lá. Então quem é membro do canal, vai lá na aba Comunidade responder lá. E eu tô sempre postando, eu não sei se quem não tem notificação ativada, né, tem a playlist aqui, playlist Clube de Membros mesmo. Então se você perdeu alguma coisa, vê lá, que tem vídeo lá, como prometido, né, toda semana tem um vídeo novo. Falar da partida, né? Falar da partida, eu acho que eu vou começar falando do Santos primeiro, porque a gente sabe que já tem dois desfalques, né? Que já foi tratado aqui. O Gil e o JP Sherman, né? Os dois estão fora. O Gil, problema na lombar, e como a Gabi também adiantou na live do trio de ontem já, né? Ele estava já jogando com dores, tomando remédio, né, anti-inflamatório, e isso causou uma gastrite nele, então ele precisou realmente ficar fora de combate aí para se tratar, né? E, bom, já deveriam ter tirado ele de combate antes, há um tempinho, né? Porque se atacou a gastrite, então ele já devia estar tomando com uma frequência, né? Tiveram jogos fáceis aí que poderia ter poupado o Gil, né? Mas enfim, João Bastos deve ir no lugar dele. O JP Sherman teve uma leve entorse no tornozelo, né? Então, e deve ser o Rodrigo Ferreira o escolhido. Então, provável escalação na tela aí para vocês: Gabriel Brazão, Rodrigo Ferreira, Jair e João Basso. Na esquerda, o Escobar. No meio, João Schmidt, Pituca e Serginho. Na frente, o Otério, o Guilherme e o Julio Furt, tá? O Juliano também ainda fora, ainda não voltou aí para a relação, né, a relação dos relacionados é complicada, para a relação dos jogadores do Santos que vão para a partida, né? De ausências a gente já sabe, além deles tem os meninos, né, o Miguel, o Ian, que estavam indo para o banco, né, mas acabaram não indo nessa partida, jogaram lá contra o Botafogo ontem no Rio, pelo Brasileirão Sub-20, enfim, isso aí já nem adianta falar mais, né? Se precisar de um meia reserva, a gente não tem, né, porque o Serginho é o único, a não ser que você considere o Patrick um meia, e enfim, né, deixa isso para lá também. Pedrinho também volta à lista de relacionados, né, depois do vai não vai aí que ele teve na última semana. Não que seja lá grande coisa, mas enfim, né? Então acho que o Santos basicamente é isso. Quis falar primeiro mesmo porque era bem rápido, a gente já sabe, não deve mudar muita coisa no Santos, a gente sabe como é, enfim, né? Eu tô olhando aqui, é isso que eu queria ver. A campanha do Santos fora de casa, só a campanha do Santos fora de casa mesmo, é a terceira melhor. E é uma campanha ruim, tá? 3 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. A do Novo Horizontino, que é o melhor visitante, são 5 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Já é um pouquinho melhor. É que o resto é tudo muito abaixo mesmo, tá? E por que eu tô falando isso? Porque me chamou a atenção quando eu tava vendo sobre, sobre melhor defesa, melhor ataque, enfim, da competição. O Paysandu é o 16º pior mandante. O Paysandu venceu 3 vezes em casa. Só perdeu uma, tá? É bem verdade, só perdeu uma partida, mas empatou 5. O Paysandu não consegue vencer em casa, né? Não consegue, entre aspas, né? Mas, enfim, inclusive é bem estranho, né? E aí você vê como visitante, o próprio Paysandu aí já tem uma campanha melhor, é o 7º melhor visitante. E no geral é o 14º na tabela, né? Tem uma campanha de 5 vitórias, 9 empates e 5 derrotas. Também você vê o padrão, né? Não é uma equipe que perde muito, também não ganha muito, mas empata pra caramba o nosso adversário dessa sexta-feira. O jogo às 8 horas da noite. O Paysandu que vem de uma sequência de 3 jogos sem vitórias, né? Inclusive o último jogo em casa perdeu, né? Perdeu pro Novo Horizontino por 3-1.
o último jogo em casa, mas aí saiu, jogou fora, conquistou um resultado, um pontinho contra o Vila Nova, né? Empatou em 2-2, o gol no último minuto até. E enfim, então me surpreendeu ser um mandante tão ruim, né? O Paysandu, que manda seus jogos normalmente lá na Curuzu, né? Eu vou até ver o nome do estádio, não sei qual é o nome exatamente, né? Estádio Leônidas Sodré de Castro. Bampará da Curuzu. Enfim, estádio lá da Curuzu, mas não vai ser lá, amanhã vai ser no Mangueirão, né? Inclusive, eu tenho aqui o jornal O Liberal, que eu acho que é lá do Pará, né? Porque cobre bastante o Paysandu e o Remo. E eles postaram que já tinham sido vendidos 15 mil ingressos. A capacidade do estádio é 52 mil, então vai ter lugar vazio, né? Porque é bem grande. Mas a expectativa da diretoria do próprio Paysandu era de ter 30 mil vendidos, porque essa última atualização foi postada já anteontem, então deve ter vendido bastante aí nesses dias. Tomara que esteja um estádio, se não lotado, bem cheio, né? Vai ser uma festa legal. A seleção brasileira jogou lá há pouco tempo, né? Contra a Bolívia, se eu não estou enganado, tá? Enfim, e aí o Paysandu, sobre o Paysandu, o que a gente pode falar no adversário? O Casares é titular, provavelmente o Casares é titular, mas é uma equipe bem ajeitadinha, tá? Uma equipe muito limitada tecnicamente, tem nomes aí de qualidade duvidosa, é verdade, mas é uma equipe muito bem armada pelo Hélio dos Anjos, tá? Que é um cara muito experiente, né? Um cara muito experiente em Série B. O que a gente tem que tomar cuidado, digamos assim, uma equipe que não tem problema em arriscar, tá? De fora da área. Se vocês lembram, eu até fui conferir, né, estatística só para ter certeza, mas naquele jogo na Vila eu tinha tido a impressão que o Paysandu chutou umas 10 bolas só no primeiro tempo de fora da área. Não foi, foram 6. Mas no jogo inteiro foram 9 e o Paysandu, na grande maioria das vezes, foi de fora da área mesmo. Tem aqui os 9 chutes do Paysandu, um só foi de dentro da área, que foi uma cabeçada, né, do Nicolas, que era o Cavani da Amazônia. Que inclusive a gente não sabe se ele vai jogar, mas eu vou chegar nisso já já. Então é uma equipe que não tem problema mesmo em arriscar de fora da área, então é bom fechar a entrada da área, né? Fechar esses espaços, porque um jogador que, por exemplo, vem numa fase muito boa é o Paulinho Boia, né? Que chegou lá há pouco tempo, tem 2 gols aí em 5 jogos, e é um jogador que arrisca, não quer nem saber, abriu ele chuta, então acho que vale a pena ficar de olho nisso aí também. E como eu disse, é uma equipe que acaba dependendo um pouquinho das suas individualidades, né? Porque não é tão técnica, né? É uma equipe que, por exemplo, trabalha muito a bola e tal, é uma equipe que tenta bastante a finalização de fora da área, tenta bastante jogar com bola aérea, mas, como eu falei, não vai ter provavelmente o Nicolas, né? Que é o centroavante, que é o artilheiro do Paysandu no ano, mas na Série B ele não tá tão bem, tem só 3 gols. O artilheiro do Paysandu na B, se não me engano, é o Wesley Garcia, que é o venezuelano, eu vou conferir, é isso mesmo, ele tem 5 gols. Mas o Wesley, por exemplo, ele normalmente é reserva, né? Um jogador que entra no segundo tempo, um cara baixinho, venezuelano baixinho, de boa velocidade, né? Um cara que entra para colocar fogo no jogo mesmo, né? Enfim, então acho que do Paysandu a gente tem que tomar cuidado com isso. É uma equipe que tem problemas do lado esquerdo defensivo, tá? Tem um probleminha ali de marcação. Alguns gols dos adversários saem por ali. E inclusive os 2 do Santos, se você lembrar, saiu por ali, né? No primeiro turno, tudo bem que foi o rebote, né? Do chute do Pedrinho. O outro foi o gol do próprio Pedrinho, mas ele vai da esquerda para o meio cortando, né? E quando o Sherman entra no segundo tempo daquela partida, ele e o Pedrinho fizeram uma boa dupla ali. Mas a gente não vai ter, né, o Sherman também nessa partida. E o Rodrigo não é um lateral muito ofensivo, né? Então talvez a gente tenha esse problema aí, né? Mas enfim, repito, a campanha do Paysandu em casa não é tão boa. E no geral também não, né? Apesar de não perder muito, repito, é o 14º colocado. Mas é que é uma equipe bem média, sabe? É uma equipe que, por exemplo, tem a 6ª melhor defesa, mas um dos piores ataques também, sabe? Tá ali no meio, não é um dos piores, é o 12º pior, se não estou enganado, eu tinha contado antes aqui, mas já vejo rapidinho também, 1, 2, 3, 4, 5, 6, é por aí, o 11º pior ataque, tem só 22 gols, também só sofreu, entre aspas, 22 gols em 19 jogos, não é das melhores defesas, mas também não é das piores. Então é um time bem médio. Resumindo, claro que inclusive o jogo colocado lá no Mangueirão é uma tentativa de fazer uma pressão da torcida encher, a torcida do Paysandu parece que vai estrear até um bandeirão novo e tal, e eu até entendo que tem que se preocupar um pouquinho com isso, principalmente aquela pressão de abafa de primeiros 15 minutos, mas o Santos tem mais time tecnicamente falando. Se ficar esperando o Paysandu, acho que não vai conseguir muita coisa, porque eu duvido que o Paysandu
vá pressionar o jogo inteiro, talvez esse abafa de começo, como eu falei, mas no geral não acho que é uma equipe que vá tentar empurrar o Santos para o campo de defesa, então não dá para ficar imaginando só transição também para o Santos, né? Então, enfim, a gente precisa jogar, saber trabalhar com a bola no pé. Como eu falei antes, do Nicolas provavelmente não joga, mas eu não achei provável a escalação do Paysandu, então fui olhando por aqui, né, dos últimos jogos e tudo mais e ver quem joga. Escalação na tela, provável, claro, na tela agora para vocês. Diogo Silva, Edilson Júnior, Carlão, Lucas Maia, Kevin, Jean Dias, João Vieira, Leandro Vilela, Casares, Paulinho Boia e Juan Ribeiro ou Nicolas, né? Repito, o Nicolas, ele saiu com uma lesão na coxa contra o Novo Horizontino e o Hélio dos Anjos falou que a decisão seria dele. Eu vi uma entrevista dele no jornal O Liberal. Então, a gente não sabe se ele vai jogar ou não. Inclusive, até falar sobre ele, é um centroavante que é daqueles bem chatos, entre aspas, no bom sentido. É um cara que briga bastante pelas bolas, corre, se movimenta muito. Então, se jogar, tem que ter uma atenção redobrada ali com ele, né, diferente. Já o menino Juan Ribeiro, que substituiu ele no jogo contra o Novo Horizontino e foi titular contra o Vila Nova, é um jogador que é da base do Palmeiras, inclusive. Se eu não me engano, ele está emprestado até, ele não é do Paysandu definitivo. Mas é um jogador jovem, de 20 anos, tem potencial ali, inclusive está emprestado para pegar um pouquinho mais de experiência mesmo. Então, também é um pouco mais desconhecido, é um pouquinho difícil de ver os lances deles, mas são características um pouco diferentes ali, né? O Juan, por exemplo, não é um centroavante mesmo, é um jogador até mais baixo, um pouco mais fraco fisicamente, tem 1,77 só, enfim, tá? É isso. Se eu não estou esquecendo de nada, que eu acho que não estou, o jogo é às 8, a transmissão, eu acredito que seja só no Premiere, mas eu vou olhar aqui, Santos e Paysandu, onde assistir, rapidinho, a gente vê. Premiere, isso mesmo. Então, basicamente é isso. Se vencer, o Santos se mantém na liderança, né? Porque essa rodada vai lembrar, o Novo Horizontino já está um ponto atrás só. Então é perigoso, né? O Novo Horizontino que pega deixa eu ver aqui a rodada. O Novo Horizontino pega nessa rodada o CRB, fora de casa. Então é uma partida difícil também, né? Mas eu acho até que a do Santos é uma partida menos difícil, por exemplo. Tem confronto direto, quer dizer, que não é mais tão direto, porque o Avaí teve uma grande queda, vai falar confronto direto entre Avaí e Operário. E até porque o Operário também está em oitavo, mas os dois há pouco tempo estavam ali no G4, enfim. O Mirassol é outro time que também pode alcançar o Santos nessa rodada, se o Santos não vencer, porque tem 32, o Santos 34, o Mirassol pega o Brusque em casa, então é um jogo fácil, né? O Brusque é o 18º colocado. Então o Santos que não abre o olho não, para ver se não perde a vaga, né? Porque em um cenário hipotético, se o Santos empatar, por exemplo, vai 35, o Mirassol vence, também vai 35. Aí empata no número de vitórias, o saldo do Santos é melhor, mas igualaria a pontuação, então fica perigoso ali. Os outros times, Vila Nova tem 30, América tem 30, Ceará tem 29, o Sport tem 2 jogos a menos, tem 29, poderia passar o Santos se vencesse os dois, mas enfim. Então os outros times não alcançam o Santos, mas podem grudar. Então o Santos precisa vencer esse jogo. É isso. Amanhã a gente volta aqui com o pós-jogo às 8 horas da noite. Aliás, 8 horas da noite é o jogo. O pós-jogo é umas 10, 10 e meia, né? Por aí. Mas amanhã, 10 horas da manhã, no Eu Vim de Santos, live do trio. Não se esqueça, a gente vai falar certamente muito dessa partida. Fechou? Até amanhã. Valeu.